Estamos começando mais um episódio do podcast Boca Viva, um podcast em que a gente fala sobre tudo que você não aprendeu na faculdade. Meu nome é Aline Pimentel, eu sou host e sócia desse podcast e você pode me encontrar nas redes sociais pelo @Aline Pimentel, com mais um L no final. E aqui do meu lado, Doutora Gabriela Madeira. Vocês também conseguem me encontrar tanto no YouTube quanto no Instagram, doutora.gabriela Madeira. Quero dizer que não vai adiantar vocês só seguirem a gente nas redes sociais. Precisa entrar nesse episódio que está começando, se inscrever no canal, deixar o seu like e você vai receber as notificações dos próximos episódios. Lembrando que os nossos episódios saem de forma quinzenalmente, quartas-feiras, de 15 em 15 dias. Por falar em episódio, o episódio de hoje vai pegar na cabeça de quem tá vendo e escutando a gente. principalmente na nossa própria. Certeza. Você que tá aí, escutando a gente pelo Spotify ou vendo a gente no YouTube, você já tentou fazer uma venda do seu produto, do seu serviço, mas viu que tava ali, na verdade, enxugando gelo e não conseguiu converter nada? Acho que a gente já passou por isso, né? 12 anos apenas. Rindo de nervoso. Fica nesse episódio, que esse episódio é pra você. E aí? O episódio de hoje é exatamente o segredo para vender bem. A gente sabe, assim, que na faculdade de odonto, né, Gabi, é muito falado, assim, pra gente que saúde não se vende, que saúde é questão de saúde mesmo e a gente não pode aprender a vender. Então, a gente, né, aprendeu a ter vergonha de vender. Mas a gente sabe que qualquer serviço ou produto, ele precisa de um bom setor de vendas. Senão, não vai sustentar a empresa e o negócio fada dá errado, né? A gente tem que entender também que venda, ela não é só sobre trocar dinheiro por produto ou serviço. Você tem que entender e se conectar com as necessidades do seu cliente para a coisa fluir, né, Gabi? Quem dera tivessem dito isso na faculdade, né? Porque a gente caiu no mundo profissional. Tenho certeza que um monte de gente que está escutando vai se identificar com isso. A gente caiu no mundo profissional e, de repente, descobriu que a gente, para que as outras pessoas entendessem o valor da gente e a gente fosse valorizado, óbvio, a gente precisava aprender a vender. Para resolver esse problema, hoje a gente trouxe um convidado que é especialista em venda. O nome dele é Eduardo Duque e eu vou apresentar a mini bio dele para vocês agora. Ele é palestrante e consultor empresarial, especialista em vendas e inteligência comercial, formado em administração e pós-graduado em gestão de negócios pela UPE, reconhecido pelo Prêmio Destaque Nordeste em 2023 pela sua contribuição na educação corporativa. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, meninas. Que prazer estar com vocês aqui, bater esse papo. Aqui nos bastidores a gente estava rindo bastante. Tenho certeza que a gente tem algo aqui a trocar, né, de conhecimento e levar para cada inscrito que tem aí no canal. Então, uma honra estar com vocês aqui essa tarde, essa noite, esse dia. É o horário que você está assistindo aqui com a gente. Bom, vamos lá. Vamos começar, como a gente sempre começa esse podcast, né, Gabi? Conta um pouquinho pra gente da tua história com vendas, com negócios. Como foi a tua trajetória para chegar até aqui hoje? Certo, bacana. Então vamos lá, eu comecei minha carreira como operador de caixa em uma farmácia, sem muita noção de que tinha que vender, que aquilo ali era um comércio de fato. E aí com cerca de 8 meses, um ano, eu fui promovido ao primeiro quadro gerencial da loja e ali começou a cobrança por vendas, né? E nisso eu tive que começar a fazer faculdade, para conseguir esse cargo gerencial eu tinha que estar fazendo uma faculdade. E na faculdade vai enxergando, né, esse mundo dos negócios por um outro olhar, um olhar um pouco mais acadêmico. E tive que conciliar isso com o dia a dia da loja, né, com as metas a serem batidas, porque o profissional ele é avaliado, né, dentro desse segmento, se você bate meta ou não, se a equipe está gerando negócio ou não. Então, comecei muito dessa forma, passei por várias empresas, né, sempre nessa área de gestão. E antes de eu fazer a transição para essa área de palestras e treinamentos, uma frase me incomodava muito, né, que era assim: ó, Duque, na prática, a teoria é outra. Justamente o que vocês estavam colocando aqui, né, no início, né? Vocês aprendem a ser muito técnicas e no dia a dia vocês percebem que precisam performar. A clínica precisa gerar renda, né, para vocês e precisa ter clientes para isso. E essa frase me incomodando muito,
eu comecei a tentar traduzir em uma linguagem que fosse mais próxima do dia a dia desse mundo corporativo. E aí foi dando certo. As pessoas foram gostando, né, dos nossos treinamentos ali, até que eu percebi que eu precisava fazer essa transição de carreira. E aí a gente hoje se dedica exclusivamente a essa área de treinamentos, né, dentro das organizações, ensinando as pessoas a não vender somente produtos e serviços, mas principalmente ideias. Porque o mundo hoje, ele é feito de ideias, de projetos, e precisa prender a atenção da outra pessoa. Então a nossa jornada hoje é muito voltada para essa área de influência e persuasão, que vai gerar resultado, gerar vendas. É muito difícil a gente identificar isso. A gente só consegue identificar quando a gente realmente está no mundo profissional. Durante a faculdade a gente não tem nem ideia. Ninguém fala pra gente que vai precisar. Ninguém fala pra gente que você precisa se vender ou vender o seu produto. E de repente a gente realmente cai no mundo. Quando a gente monta um negócio, tem todos os pilares do negócio, é fato. E parece que a venda sempre é o último, porque você faz, não, o meu produto é muito bom. O meu serviço é bom. Eu sou uma excelente cirurgiã. Eu tenho aqui esse produto que é muito bom, vai mudar a vida das pessoas. E a gente não pensa em como é que a gente vai conseguir vender. É a mesma coisa, é um consultório massa. Como é que eu vou trazer o paciente? Como é que ele chega no meu consultório? A gente tem vários relatos de amigos que passaram por situações assim. E aí, a minha primeira pergunta para você, puxando no seu gancho, é: o que o papel da venda é tão importante dentro de um negócio? É fundamental, né? A alma do negócio é a venda. Se não tem venda, não tem faturamento. E se não tem faturamento, não tem empresa, não tem negócio. Então, acho que a grande sacada aqui, Gabi, é que existe um certo estigma, um certo preconceito com a palavra venda, com a figura do vendedor. Se você puxar hoje qualquer filme que você assista que tem um vendedor ali, normalmente ele é aquela pessoa que é um charlatão, um enganador, que está querendo, sabe, tirar vantagem em cima daquele cliente. E isso, de certa forma, vem para o subconsciente de nós brasileiros, né, de nós consumidores. Acaba que a gente cria uma barreira automática quando qualquer pessoa queira nos oferecer alguma coisa. Então, retirando aí, e aí é o nosso papel enquanto treinador, vocês enquanto comunicadoras, é justamente retirar essa imagem. A gente precisa cada vez mais mostrar, precisa mostrar que nós somos consultores, que nós somos solucionadores de problemas, que a gente atende essas necessidades, mas principalmente a gente supera as expectativas depositadas pelo nosso cliente. Sim. Então, assim, a venda, a gente está falando aqui de um ato ali do fechamento, mas ela começa antes com uma prospecção, com uma captura de possíveis interessados, que a gente pode chamar de prospect, né, que é essa prospecção. E aí existe uma jornada que envolve muito a questão do marketing também, porque eu sei que vocês sabem que são muito boas, mas o nosso cliente não sabe que a gente é muito bom. Então tem que encurtar esse caminho para que a gente consiga, de fato, efetivar essa venda. Né? É exatamente isso. É porque eu me lembrei que quando eu comecei a receber os meus primeiros pacientes através do Instagram, que é como eu tento que eu utilizar hoje para chegar mais próximo a eles, quando eu comecei a perceber o feedback deles, é como se eu entendesse assim, eita, parece que eu consigo fazer um negócio diferente. Porque até então eu sabia da minha formação e tudo, sei que me formei bem, estudei para isso, mas quem valida o meu produto é o paciente no fim das contas, né? Exato, exatamente. É sempre o cliente, né? E a gente tem que se aproximar da linguagem desse cliente, principalmente da área da saúde, né? Eu tenho pessoas da minha família que são da área da saúde também, e às vezes conversando, né, informalmente, surgem termos técnicos. Sim. Que eu, como leigo, não vou saber. Eu não sou da área, eu não tenho obrigação de saber. E o teu paciente também não tem essa obrigação de saber. Sim. Então, a gente tem que falar uma linguagem que seja mais próxima possível. Uma técnica que o pessoal utiliza muito dentro do Instagram, né, das redes sociais, é pegar um hype, né? Pega um tema que está muito... Tá em alta. E você puxa esse gancho para algo que você está trazendo. Por exemplo, já esse ano vai ter as Olimpíadas. Eu já estou pensando, as Olimpíadas acho que é em junho ou julho, mas eu já estou pensando em conteúdos para serem produzidos nessa época. Sim. Justamente para você pegar a conexão do teu cliente
e fazer com que crie essa proximidade. Ele, caramba, ele fala do jeito que eu gostaria de ouvir, né? Mas ele também não só fala o que eu quero ouvir, ele também fala o que eu preciso ouvir, que aí é onde vem a solução do nosso produto ou serviço. Você estava falando aí e eu estava pensando aqui. A gente, às vezes, a gente conhece muito isso na nossa área. Pessoas que são muito boas tecnicamente, que sabem muito e que você olha e faz assim, poxa, essa pessoa podia estar tão mais lá na frente, né? Se soubesse se comunicar ali com o seu cliente, se conectar. E, assim, hoje eu vejo que para você ser bom tecnicamente, não é que é fácil, mas digamos assim, basta você sentar, estudar, se engajar ali. Mas você precisa ter uma estratégia de diferenciação, né? De se portar para o seu cliente, de se mostrar diferente. Porque ele vai escolher você ou o dentista que está na porta ali do lado, por exemplo, né? Então, assim, como é que você acha que a gente pode ser diferente? Como fazer essa diferenciação, assim? Pronto. Você tem que criar primeiro a autoridade, tá? Como é que eu crio essa autoridade? É você aparecendo várias vezes, fazendo determinado conteúdo. Duque, mas eu ainda sou muito tímido, eu sou muito introspectivo, eu não tenho coragem de falar nas redes sociais. Poste todo dia, sabe? Frases, coloca a explicação, começa a fazer posts. Até você ir se habituando e se acostumando com a própria imagem, com a própria voz. Eu sempre gosto de dizer que, assim, porque minha voz é muito feia, não vou conseguir falar. Eu falei, gente, essa voz é que todo mundo escuta. Você que precisa se acostumar com ela agora. Então, assim, a questão de você aparecer, criar essa autoridade, ganhar essa notoriedade, ela é fundamental porque as pessoas precisam confiar em você. Por que as empresas, as grandes marcas, toda hora aparecem nas redes sociais ou aparecem nas mídias offline, né, como TV, como rádio, por exemplo? Porque eles ficam aparecendo toda hora para dizer que ela é boa, para dizer que ela é importante, que ela é a melhor do mercado. E aí faz com que nós, consumidores, queiramos, né, consumir aquele produto. De tanto aparecer, a gente é forçado, influenciado a tomar a decisão de compra. Então, nós, enquanto profissionais de qualquer área, seja da área de saúde, ou da área de humanas, ou da área de exatas, nós precisamos parecer, a gente precisa parecer que a gente é bom. E como é que a gente faz isso? Demonstrando conteúdo. A produção de conteúdo hoje é a alma do negócio. Então, assim, apareça. A gente hoje tem uma grande vantagem que, através de um celular, através de uma rede social sua, você tem a sua própria mídia. Você tem o seu próprio canal de televisão que não é cobrado por isso. Então, é um bom caminho para você começar assim. Outras formas, participando de grupos de networking, né, da sua área de atuação ou fora da tua área de atuação, né? Mas você precisa conhecer gente que possa também te indicar. E melhor, quando você atende um cliente, atende um paciente, esse vai ser o seu maior multiplicador, porque ele viveu, ele passou a necessidade e viveu a experiência de ter comprado, adquirido ali o teu produto ou serviço. Então, ele deve ser, sim, um grande propagador aí do seu serviço também. E é importante você pedir isso a ele também. A gente tem que ser intencional em toda ação nossa. Uma coisa que eu acho que a gente poderia acrescentar a isso que você falou, eu estava ouvindo um podcast de Caio Carneiro quando eu estava vindo para cá, e me veio um insight, que é assim, você acreditar no seu produto e no seu serviço, você gostar do que você faz também faz toda a diferença para você conseguir passar a sua paixão de forma verdadeira e o público ali se conectar com você. Não sei se isso faz sentido. Porque, assim, para mim, eu vou dizer, pessoalmente, eu fiz 2 especializações diferentes. Eu fiz endodontia e fiz especialização em estética, digamos assim, que é dentística. Eu vendo o canal todo dia. Eu não vendo estética. Por quê? Porque eu não acredito naquilo, sabe? Assim, eu tenho endodontia, a minha paixão. Então, é uma coisa que para mim é muito fácil. Eu gosto de resolver a dor do paciente. Então, eu me conecto, eu converso com meus pacientes, eles confiam naquilo ali. O outro fica assim meio acuada. Então, essa eu acho que também faz diferença na hora da venda, né? Você realmente ser apaixonado e acreditar no seu serviço e no seu produto, né? Eu vou levantar uma questão aqui. Mesmo que você não goste dessa técnica que você estudou da estética, mas alguma coisa aí ficou em você.
é o que a gente gosta de chamar de conhecimento horizontal. Ou seja, são conhecimentos que você não vai usar todos os dias. E aí tem o outro que é o vertical, que é onde você se aprofunda. Então, a endodontia, foi isso? Isso. Dentista de canal. É onde você se aprofundou, onde você tem uma verdadeira paixão. Sim. Então, essa amplitude que você tem faz com que você se diferencie no mercado. Isso te dá mais segurança, isso te dá mais know-how. Isso dá para você, inclusive, quem defende de forma equivocada uma outra área, você tenha um poder maior de convencimento. Porque você estuda, você tem conhecimento. Então, assim, todo conhecimento ele é bem-vindo. Mas tem, assim, a paixão. E a paixão, ela tem uma coisa que... Isso que também diferencia muito dentro do mercado. Que é você ser original. É a sua essência. É você verdadeiro. E isso que distingue os melhores vendedores dos piores vendedores. Os piores vendedores, ele quer empurrar a todo custo qualquer produto, porque ele precisa ganhar uma comissão, ele precisa bater metas. Agora, aquele que vende, mas vende porque ele é apaixonado por aquilo, ele acredita na transformação que aquele produto ou serviço faz. E ele sabe que aquilo é importante para esse cliente. Pronto. Quando ele faz isso de uma maneira genuína, aquele cliente paga e paga com gosto. E você não se passa como essa pessoa que está tirando o dinheiro do outro. É aí uma troca verdadeira. E isso é saudável. Então, eu tive muito essa dor quando eu começo a trabalhar e quando eu começo a montar minha empresa também de palestras e treinamentos, né? Porque, eu sou muito bom no palco, eu gosto, as pessoas se convencem, tá? Mas eu também tive dificuldade de começar a vender os meus produtos. Sim. E aí, como é que eu vendo melhor? Tudo bem, já vendi produtos, serviços de outras pessoas. Mas e agora que sou eu? O que eu estou fazendo de errado? E sentindo essa dor, eu começo a me aprofundar e começo a perceber que o mercado está repleto de vendedores que estão preocupados apenas com o seu próprio ganho. E não se preocupa com a verdadeira dor do outro, a necessidade do outro. E quando você consegue equilibrar isso, todo mundo sai ganhando. Entende? Então, assim, a minha missão também é essa. Por isso que eu falo com tanta paixão, por isso que eu falo com tanta verdade. E por isso que eu sou recontratado muitas vezes pela mesma empresa. Porque a transformação é verdadeira. Entende? Então, assim, e aí, para a gente finalizar esse tópico, com certeza vocês já encontraram profissionais dentro da área de atuação de vocês que não eram tão bons tecnicamente, mas eram exímios vendedores. Total. Já? Mercado. Tá sim no Total. mercado. E você que tá em casa aí também já deve ter tido, já tenha visto isso também. E aí eu vi uma frase que fica muito na cabeça, eu acho que foi, não sei se foi Luther King, se foi Mandela, agora me foge a memória, né? Que ele falou assim, olha, o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E isso tem a ver com vendas, porque assim, e o mal, não estou dizendo aqui de maldade, mas eu a falta de zelo, a falta de cuidado, sabe? O mal profissional. Só que ele consegue verbalizar. E aí as pessoas estão sofrendo tanto com a necessidade que acaba comprando dele. E lá na frente percebendo que, eita, não era isso. E aí acaba, sabe, viciando todo o mercado e atrapalhando todo o processo. Então você que é bom, que está aí assistindo a gente agora, mas ainda está tímido em fazer suas vendas, ainda está tímido de mostrar o seu rosto nas redes sociais, o teu cliente, o teu paciente, ele precisa te ver, ele precisa confiar em você. Mas para isso você precisa se posicionar. Então é importante a gente realmente verbalizar isso. Total. Essa é uma dificuldade, assim, mesmo eu sabendo do quanto eu sou boa e atendendo os pacientes muito bem, Tá em dia. os pacientes... Oi? A autoestima tá em dia também. Graças a Deus. Mas eu vejo que hoje em dia os pacientes, eles têm tantas informações ao mesmo tempo. É assim, a gente entra no elevador e já tem uma televisãozinha ali passando alguma coisa para entrar na sua cabeça. Então, é como se eles fossem meio volúveis, assim, sabe? Você entrega todo o seu valor, eles aceitam um valor, fidelizam algumas vezes, mas de vez em quando é meio tentado por alguma coisa. E eu acho que isso também faz parte dessa geração, né? Essa geração tecnológica. Mas essa quantidade de informações eu vejo que às vezes dificulta da gente sempre permanecer. E eu acho que é uma coisa que é difícil também para quem vende, porque você tem que sempre estar se adequando
todo dia você tem que se adequar àquela nova geração, aquele novo pensamento, aquela quantidade de informações que tá chegando. Eita, eu fazia de um jeito, amanhã eu vou ter que fazer de outro, amanhã eu vou ter que fazer de outro e de outro. Quando eu comecei a fazer o meu Instagram, eu fazia completamente diferente do que é hoje. O meu jeito de falar, o meu jeito de me expor, completamente diferente. Mas eu sei, é uma dificuldade que eu tenho pelo fato de achar que hoje em dia as pessoas recebem muitas informações ao mesmo tempo. É difícil. Mas aumenta o nosso nível. E eu acho que é aí que tá a grande questão. Porque quem é bom e quem sabe que é bom e sabe que os outros estão fazendo besteira, isso dá uma inquietação tão grande que você precisa se movimentar, entende? Um espaço como esses que vocês estão criando aqui, né? Que criaram, na verdade, que já é um movimento bacana, né? Já tem bastante seguidores. Isso é importante demais, é posicionamento, é questionamento. Então, assim, os clientes, e aí eu digo assim, graças a Deus, eles também aumentaram o grau de criticidade dele. Não que eles sejam totalmente vulneráveis a receber qualquer tipo de informação, mas eles também buscam essa informação. Só que como vocês são especialistas, vocês sabem que algumas das informações que chegam até eles não são as melhores. Uhum. É um caminho. Mas quantos anos vocês estudam para serem os profissionais que vocês são? Sim. A vida toda. A vida toda. A vida toda. E eles não é uma pesquisa de 2, 3 minutos no Google que vai sanar aquela dor. Mas aí olha só a questão. Nós, enquanto consumidores, nós não queremos sentir que nós somos incompetentes, que nós somos burros. Então, quando um cliente ou um paciente chega para você e fala assim, mas eu descobri isso, sabe? Eu sei de tudo, sabe? Exatamente. Ele não fala com essa verdade, como se ele realmente, de fato, soubesse. Sim, eu tenho paciente que ele chega e diz assim, olha, o meu tratamento é esse. Eu preciso disso aqui. Então, todos. Só que a gente tem que descobrir uma forma da gente ser cortês ao receber essa informação. A gente não pode simplesmente desmerecer ele, porque se a gente desmerece ele, a gente cria uma barreira automática. Uhum. Então, é uma forma interessante a gente falar poxa, que bacana que você descobriu isso. Realmente, o caminho é esse. Mas deixa... Aí vem a parte técnica. Uhum. Mas deixa... Ou melhor, não usa nem o mais. Que o mais, ele contradiz já cria ali, tudo, né? Já quebra uma rivalidade. Você coloca um E no meio, que o E, ele é um adicional. E tem um ponto que talvez o senhor ainda não saiba. Aí ele... Qual ponto que eu ainda não sei? Ele vai ficar curioso para saber, né? Olha só, tem esse. Aí ele, olha só, e se fosse do jeito que o senhor estava me falando agora, que eu até entendo o raciocínio que o senhor me trouxe, iria para o caminho dessa forma. É isso que o senhor quer? Não é isso não. Pronto. Agora, se fizer dessa forma e dessa, eu tenho certeza que vai sanar a sua dor, o seu problema. Eu tenho uma pergunta, já que você está falando isso. Tu vai deixar eu fazer uma pergunta hoje? Mas é porque Você tá demais, você, na viu? cabeça agora. Existem gatilhos mentais para vender? Total. E o que é um gatilho? Boa pergunta. Gatilho é um acionador, né, de uma atitude, de uma ação. E existem algumas. Deixa ela perguntar que já te responde. Eu quero saber, viu? Porque esse episódio é sobre vendas. Já que ela já fez essa pergunta do gatilho, pode responder. Eu vou guardar a minha aqui na agulha. Existe um livro, As Armas da Persuasão, que inclusive eu estou vendo ele aqui, do Segredo. Robert Cialdini. Ele é um dos papas da persuasão, né? E ali ele elenca alguns deles, tá? Um mais conhecido, que todo mundo deve conhecer, é o tal da reciprocidade, né? O que é a reciprocidade? Vamos lá. Pegar um exemplo bem tosco assim, né? Você é convidado para ir numa festa de um amiguinho do seu filho ou da sua filha, né? E aí você leva. Aí só que você tava na relação ali, eu falei, meu Deus, eu não tinha botado essa pessoa na minha lista. Como você foi convidado, moralmente, socialmente, você precisa convidar também aquela pessoa. Essa é uma máxima. Então, quando a gente é cortês, quando a gente é gentil, quando a gente dá um brindezinho, que não existe almoço grátis, Sim. é justamente para estimular essa lei da reciprocidade. Esse é um gatilho mental. Engraçado, você falou isso agora e me veio assim, você quando também é convidado para uma festa, esse mesmo exemplo, quando você é convidado para uma festa, você se sente impelido a levar um presente para a pessoa. Total. Também é a lei da reciprocidade, Total. né? É isso. Outra lei, a autoridade. Autoridade. Vamos imaginar que a gente está caminhando numa rua, você é atropelado, Deus me livre, deixa eu até bater aqui nas mesas, mas você lá, enfim, sofre um acidente, e aí tá passando
lá um enfermeiro ou um aluno técnico de enfermagem com uma bata branca e ao mesmo tempo tá passando um médico sem nenhuma identificação que ele é médico. Nosso inconsciente social, o mais capacitado para sanar aquele problema ali é o aluno de técnico de enfermagem, simplesmente porque ele está com uma roupa que remete à saúde. Sim. Então, existem símbolos, né, que remetem a essa questão da autoridade. Então, o policial, quando está fardado, né, uma dentista, quando está com suas vestimentas. Então, um palestrante, quando usa um blazer. Sim. Então, normalmente, isso são símbolos que geram autoridade, tá? Outras coisas. Outro gatilho mental. E esse é um dos mais poderosos. Prova social. Por isso que a gente precisa colher depoimentos dos nossos clientes. É o famoso efeito manada. Tu tá na praia, curtindo sua praia, no sol, dia de domingo. Do nada começa uma correria. Só foi um garotinho que saiu correndo, a mãe saiu correndo atrás, o pai saiu correndo atrás, todo mundo saiu correndo atrás do menino. Tu vai perguntar quem é que tá correndo, vai achar logo que é um assalto, que é um arrastão, vai correr junto. Efeito manada. Não sabe que é a prova social, é o efeito manada. Vai todo mundo junto, né? Então... É quando a gente faz uma compra na internet, né? Que todo mundo vai olhar lá os comentários. As pessoas já compraram e os comentários, né? Mas é isso. Isso é prova social. Então, quando você coloca um depoimento de um cliente que passou por uma dor comum a todos os seus clientes, e ele fala como você solucionou aquilo, todo mundo, eu quero. Quando eu sou contratado para as minhas palestras e quando uma empresa nova, que ainda não me conhece muito, ela vai procurar o meu portfólio e vai ver quais empresas que eu já atendi. E muitas vezes, essa empresa aqui eu conheço alguém, calma aí, vai ligar para a empresa e aí vai saber como é que é o meu trabalho, caso ele não tenha visto nas redes sociais. Então, é uma forma de prova social, tá? E por último, tem a famosa lei da escassez, né? Não compre hoje. Já viram essa propaganda, né? Não compre agora. Tipo, tá acabando. Amanhã, o que vai acontecer amanhã? Tem a lei da curiosidade, mas também a da escassez, que amanhã talvez não tenha mais esse produto, esse serviço. Então você tem que comprar até agora. Dia das Mães, qualquer data comemorativa que você tenha, ele usa muito essa lei da escassez. Curso. Quem já comprou um curso assim? Eu não vou nem comentar, que eu já comprei, nem assisti, depois me arrependi tanto. Mas são acionadores para que a gente tome uma decisão mais rápido. Então, os gatilhos mentais, eles funcionam muito. As pessoas vão dizer, Duque, mas isso aí é manipular as pessoas. Eu não gosto de usar essa palavra, né? Persuadir, influenciar é super saudável. Por quê? Porque todo mundo ganha nessa história. Entende? Você enquanto prestador de serviço e a pessoa que vai usufruir aquele produto ou serviço. Entendeu? Então, assim, influenciar e persuadir é super saudável e você pode pegar coisas que a gente já faz no nosso dia a dia, só que quando a gente fala que gatilhos mentais funcionam, é porque entenderam que se usado com mais ênfase, com mais intencionalidade, dá certo. Sim. Então, a técnica é nada mais do que isso, né? Coisa que a gente usa no dia a dia, só que encaixotados e presenteados ali para a pessoa usar e fazer suas vendas. Gabi, Vou deixar você perguntar agora. foi até bom tu ter feito essa pergunta antes, ver se eu vou te perdoar só por causa disso. Porque assim, vamos dizer, aí você usou aqueles gatilhos, mostrou todo o seu valor para o seu cliente, mas mesmo assim, às vezes podem surgir algumas objeções, né? Por exemplo, às vezes o paciente entendeu a importância de fazer um canal para não perder o dente dele, mas mesmo assim ele pode achar o valor alto. Ou ele pode ter tido uma experiência passada ruim e isso ser uma objeção também. Ou ele pode pensar que existem outros dentistas também que fazem isso. E aí, como é que a gente vai vencer as objeções mais comuns dos nossos clientes? É o famoso vou ver. Vou ver e te aviso. E te aviso. Uso direto. Nós temos a objeção, a gente diz que ela é um coadjuvante das vendas. Porque ela tá ali o tempo todo. Tá o tempo todo. Só que ele tá tão preocupado com as vendas que a gente deixa ela de ladinho ali, mas ela vai aparecer. Sim. Então, na verdade, a objeção ela deve ser quebrada aos poucos, na educação desse cliente. Então, você sabe que lá na frente, ele vai falar assim, eita, já passei por uma experiência negativa. Aí, tu sabe que ele vai reclamar do preço. Todo cliente fala do preço, né? Então, você já vai preparando ele psicologicamente para qualquer tipo de objeção como essa. Mas vamos lá, ele expressou isso para você. Como que a gente sai dessa possível objeção?
tá? Uma forma do preço, né? Eu nunca gosto de ficar batendo na tecla do preço. Quando ele vai falar assim do preço, eu falo, é muito comum as pessoas realmente falarem do preço. Mas o senhor me permite? Você está pedindo permissão para você agora mostrar o seu real valor. Qual é o problema aí? Muitos profissionais não têm coragem de questionar ou de argumentar com esse cliente. Porque aí, agora eu estou trabalhando a minha venda. Aí já vem todas aquelas crenças de nós que não fomos treinados a vida toda para vender alguma coisa. Então é mais fácil você... acho que ele estava sem dinheiro mesmo, né? e vai embora. Sim. Não. É uma objeção e é natural acontecer essa objeção. Talvez ele não tenha... Talvez não seja o momento. Talvez, de fato, ele não tenha o dinheiro mesmo naquele momento. Mas agora é a hora de você mostrar que você é a melhor pessoa para prestar aquele serviço para ele. Então, vai ser, olha, me permita, pro senhor, quanto custa ficar sem um dente? Quanto custa para sua autoconfiança, né? Ao abrir um sorriso, de repente não tá com aquele dente. Quanto custa sentir uma dor no meio de uma madrugada, sabendo que no dia seguinte o senhor tem uma reunião importante? Então, uma dica, inclusive, é: quem é esse cliente? É um empresário? É um pai de família? Sabe? O que ele faz no dia a dia dele? Porque eu brinco muito que, assim, pega essa dica. Eu digo que eu não sou do FBI, mas tudo que você fala comigo pode ser usado a seu favor, não contra você, né? A gente ouve muito isso nos filmes policiais. Tudo que você falar agora pode ser usado contra você. Não, é a seu favor. Quando essas conversas informais, você vai descobrir quem é essa pessoa. E o que essa pessoa sofre no dia a dia dela por não ter essa dor que ele está sofrendo ali sanada. Então, é cutucar a dor mesmo. Quando a gente está fazendo uma venda, ou a gente cutuca a dor, ou a gente ressalta o prazer da solução. Entende? Então você pode, quando a gente começar a quebrar, falar essas objeções de preço, ou de que não é o melhor momento, né? Assim, olha, tudo bem, eu entendo que não é o momento agora, mas quando para você é o melhor momento? Porque a gente pode... tem uma técnica que é a técnica do desprendimento. Não sou eu que preciso de você, é você que precisa de mim. Entende? Sim. Então, porque se você for aquele vendedor desesperado, eu preciso agora. Aí tu baixa preço para poder vender. Aí quando você faz essa técnica de desprendimento, tá, mas me diga qual é o melhor momento para você? Acho que só no segundo semestre. No segundo semestre, o senhor quer então que dentro do segundo semestre eu entre em contato com o senhor novamente, né? E aí você anota ali dentro de um CRM, dentro de um controle, mas todo dia, toda semana, em 15 dias, uma vez no mês, você manda um conteúdo para lembrar que você está preocupada em trabalhar aquela dor dele, continuando educando esse cliente, tá? Então a técnica do desprendimento também te ajuda a não ficar desesperado para fechar aquela venda, tá? Mas você precisa argumentar, falar qual seria a melhor forma de pagamento, você dá alternativas para ele pagar com 1 cartão, 2 cartões, enfim, começa a trabalhar isso com ele. Assim, outra técnica, além do preço, qual é o outro problema, qual a outra objeção que passa na sua cabeça que não te leva a tomar uma decisão de compra agora? Aí ele, não, porque eu tô com dúvida como é que é feito aqui o pós-operatório, quanto tempo que eu vou ter de recuperação. Eu falei, então tá, então além do preço, se a gente sadar isso aqui, a gente pode já fazer o encaminhamento, né? A gente pode avançar um pouco mais. E aí você vai trabalhando esse cliente. O importante é você monitorar quais são as principais objeções, as principais desculpas, e algumas delas esfarrapadas, mas você já ter uma linha de raciocínio para quebrar e não simplesmente ceder e já dar um desconto. Desconto não se dá, desconto se negocia. Sim. E a gente tem que fazer esse jogo de cintura aí também. Mas vamos lá. Vamos lá. Quem tá vendo e escutando a gente tá querendo montar um negócio. Aí passou lá por todas as fases da montagem do negócio e de repente ela não sabe vender. Tem uma equipe. Como é que essa pessoa deve fazer? Ela deve contratar alguém para treinar, ela deve aprender e ela treinar. Como é que é o passo a passo de quando você adquire até você realmente fazer a prospecção e ter aquela equipe de venda? Eu acho que deve ter 2 fases aí. Uma que você
enquanto dono desse negócio, deva sim dar as primeiras instruções, até para passar a verdade que você acredita e a tua diferenciação de mercado. Então, inicialmente, você pode dar ali algumas orientações. Só que como você também não é treinada a fazer vendas, vai ter alguns elementos ali que um bom treinador, feito Eduardo Duque, pode, né? Sim. Olha, essa foi a melhor parte até agora, viu? Tu acha que eu ia vir, Melhor gatilho ali, ó. Pá. tu acha que eu ia vir aqui e não ia me vender? Mas um profissional, ele tem como fazer essa adaptação, essa personalização, entendendo, porque olha só, o meu papel como treinador de vendas não é chegar aqui e falar assim, olha, use todos esses gatilhos aqui, use todas essas técnicas aqui e vai dar certo. A venda ela tem que acontecer de uma maneira natural. E uma preocupação que eu tenho enquanto treinador é o que eu chamo do briefing, né? É o briefing, a minha conversa com vocês que estão me contratando, para eu saber, ó, qual é o perfil do teu cliente, qual a forma, as principais objeções. E aí eu faço o estudo, inclusive, normalmente, até nos slides que eu utilizo, eu coloco algum elemento ali que vai lembrar da tua empresa, para justamente personalizar. Porque é você que está me contratando agora. Eu estou vendendo meu serviço naquela hora. E quem tem que comprar minha ideia? Os teus funcionários. Então, dessa forma, eu estou me vendendo ali. Então, e eles têm que comprar a ideia e, melhor ainda, sofrer a transformação daquela entrega. Então, existem as duas fases. Primeiro, né, respondendo a tua pergunta, uma fase inicial onde você dá as primeiras orientações e depois, em um outro momento, você pode sim contratar um especialista em vendas, né, em atividades comerciais ali, para poder auxiliar nesse processo. Passou dessa fase, aí você tem que começar a cobrar. Sim. Né? Acompanha, percebe o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Né? Muitos dos resultados que não vêm é porque não estão sendo feitos, estão tentando empurrar com a barriga. E aí você, como gestor do teu negócio, você precisa estar acompanhando também. E desenvolvendo também todos os dias, né? Dando a oportunidade para que eles evoluam. E aí, do que não deu certo, não. Talvez então o perfil daquela pessoa que esteja ali com você não seja a melhor pessoa para estar contigo daqui para frente, né? Tá. Eu fico pensando assim, a gente vende muito no presencial, né? Eu e Gabi, assim, por exemplo. Apesar que Gabi tá um pouco nas redes sociais também. A venda já começou ali no live. Mas existem esses dois formatos, né? De você fazer venda. Tem gente que usa só o online, tem gente que faz só a venda presencial. Quais são as diferenças, assim, para a gente conseguir fazer realmente a venda, efetivamente, em cada um deles? E quais são os principais desafios de cada modalidade? Será que existe essa diferença mesmo? Eu acho que existe, porque eu mesmo consigo vender no presencial, no online. Me ajuda aí, Duque, por favor. Por que você talvez não esteja vendendo online? Você está sendo consistente no online? Não. Então como é que tu quer vender? Já respondeu. Você é consistente no presencial? Muito. Por isso tu vende. Uhum. É a regra da consistência. A gente tem que aparecer muitas e muitas vezes para que as pessoas confiem em você e comprem de você. Agora, se você faz imagina tu ir no teu consultório uma vez ou outra. Aí o teu cliente... É igual tu tá na principal avenida da tua cidade. A tua loja... Tu sabe que o horário comercial é de 8 às 18. Aí tu chega lá, abre às 10. Abre meio-dia. Um monte de gente passa ali na frente querendo entrar e comprar e não tá te vendo lá. Então, como é que ele vai confiar em você? Entende? Se você não passa essa confiança. Então, tanto na rede social quanto no presencial, a diferença é essa. A tua consistência em querer resolver o problema daquela pessoa. E aí, você conquistando essa confiança dela, ela vai comprar de você. Então, há um tempo atrás, acho que uns 5, 7 anos atrás, eu fazia um movimento aqui na cidade chamado Clube do Marketing, né? Era eu e mais alguns parceiros. E a gente tinha uma palestra que era essa, né? Um mundo on e um mundo off. Existe diferença? Essa era a questão. Exato. E hoje a gente enxerga que existe o tal do omnichannel, que são os vários canais. Então, para eu vender mais, eu preciso aparecer em vários canais ao mesmo tempo. Vocês estão aqui, por exemplo, no YouTube, vocês estão no Spotify, vocês estão no Instagram, aí se duvidar pode ter o Twitter, aí TikTok. TikTok. Sim. Tá vendo que vocês estão em vários canais.
Aí vamos lá que você vai, de repente, agora vai ter uma assessoria de imprensa, você começa a aparecer também nos canais de televisão, em rádio. Então, você aparece tanto que as pessoas olham assim, cara, é muito boa, ela é muito boa, ela tá em tudo que é lugar. Sim. Só que existe esse trabalho de bastidor. Você tá provocando essa autoridade. Você está fazendo o seu dever de casa, estudando, se capacitando, mas agora você também está fazendo as pessoas verem o quanto que você é boa. E aí, para isso, você precisa estar em vários canais. Ah, Duque, mas eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. A objeção natural de todo empreendedor. Sim. Como é que faz para solucionar isso? Escolha um canal. O mais forte deles talvez seja o Instagram, né? E aí você pode contratar um social media, uma pessoa que possa te auxiliar a produzir determinados conteúdos. Ah, Duque, mas todo dia, meu Deus, eu não sou blogueirinha não, né? A pessoa fala isso, né? Sempre. Eu acho que já se passou essa fase da gente olhar os blogueirinhos ou as blogueirinhas de uma maneira equivocada. Pejorativa, né? É pegar o que eles fazem de bom e adaptar à nossa realidade. Então, é mostrar, sim, um pequeno bastidor, retratar em algum momento da tua vida pessoal. O que as pessoas querem ver são pessoas de verdade. Sim. Elas não querem ver pessoas montadas, porque as pessoas montadas estão escondendo alguma coisa. E se estão escondendo alguma coisa, não são confiáveis. E se não são confiáveis, eu não posso comprar dela. Perfeito. Verdade. E é muito o que a gente vê na internet hoje em dia, que a gente fala aqui direto, né? Que às vezes você abre lá e tá todo mundo exatamente igual, bem montado, você não consegue se conectar. Eu tava até vendo um estudo ontem sobre isso, falando fugindo um pouquinho aqui do tema, mas dentro do tema ao mesmo tempo, dos macro-influenciadores, que as pessoas não têm uma conexão, então eles acabam tendo uma taxa de conversão menor em relação aos micro-influenciadores, as pessoas normais do dia a dia, que conseguem realmente se conectar com a pessoa que está ali do outro lado, consegue responder inbox, consegue responder mensagem no WhatsApp. E a taxa de conversão deles é maior. Então, hoje em dia, as pessoas acabam buscando mais esses micro-influenciadores, né? Totalmente verdade. Os macros, eles eles conseguem furar bolhas mais rápido. Então, vamos lá. A área de vendas, né? Você tem ainda um certo receio, existe muita dúvida, né, para os prestadores de serviço, mas existem os macro-influenciadores que eles jogam essa ideia, né, e aí começa a captar muito mais gente. E aí, por exemplo, no teu caso, você citou um macro aqui grande, que é o Caio Carneiro. Sim. Entendeu? Ele consegue atingir um grupo muito grande. E aí, eu sou beneficiado por isso, porque proporcionalmente eu sou menor do que ele nas redes sociais. Mas existem pessoas que se aproximam de mim porque já ouviram o conteúdo dele lá. E falam assim, o Duque pelo menos vai me ouvir. O Duque pelo menos vai tirar a minha dúvida. O Duque vai me responder. Então assim, o Duque é mais acessível. Então isso aí é uma verdade, sim. Faz total sentido. E é uma grande oportunidade para qualquer um que estiver assistindo a gente aqui. Porque existem as pessoas que já estão gerando movimento. E aí a gente também é impactado positivamente por esse movimento. A gente fica naquela de, a concorrência é muito grande, mas no final das contas, tudo vai ajudar a gente também, né? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu brinco muito, assim, quando eu me deparo com um amigo palestrante da mesma área do que eu. Falei, cara, não tem como a gente estar palestrando na mesma empresa ao mesmo tempo, sabe? Tu tá em uma, eu tô em outra, depois vai trocar. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Agora você tem que fazer o seu e bem feito. Quando você pensa assim pra frente, né? O que é que a gente vai ter aí pra frente? Qual é que você acha que vai ser o maior desafio no campo de vendas, assim? Pra quem tem um negócio, pra quem tem um serviço, pra quem tem um produto. O que é que você acha que vai ser o mais difícil, assim, pra frente? Boa pergunta, viu? Vamos lá. E até eu fiquei assim. Foi a pergunta. Eu quero saber o que é que me espera no dia de amanhã. Vamos lá. Eu vou falar com uma oportunidade, tá? E talvez seja uma das dores das maiorias das pessoas que estão aqui. Que é a tal da recorrência. O que é a recorrência, né? A recorrência é eu ter uma previsibilidade de um dinheiro caindo ali na minha conta. Então, assim, eu tenho clientes que vêm até mim, né? Mas é aqueles que eu sei que mês que vem vai ter mais um dinheiro, vai ter mais outro dinheiro. Sabe, quando vocês fazem um programa de saúde bucal, né? Acho que determinadas sessões, Sim. né? Isso te dá uma previsibilidade financeira.
Então, eu acho que hoje o grande desafio de qualquer empreendimento é você aumentar essa taxa de recorrência. Esse é um grande desafio, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Perfeito. É o pós-venda, é a experiência do cliente. Como é que a gente faz essa experiência do cliente, né? Eu aprendi com uma amiga, Camila Barbalho, um dos grandes nomes da área de experiência do cliente. Ela diz que existem 3 pilares da experiência do cliente. O primeiro pilar é o menor esforço. Vamos imaginar que você vai no supermercado, você vai lá, escolhe o feijão X. Justamente aquele feijão X está sem um preço na gôndola. Aí tu, meu Deus, vou pegar aqui, vou consultar naquele terminal de consulta. Tu chega lá, produto não cadastrado ou fora do ar. Aí tu, eita, vou lá na menina do caixa, né? Quando tu vê, a fila tá gigante. Olha só o esforço que o cliente teve para comprar um feijão. Sabe? Então, assim, a gente tem que minimizar o esforço que o cliente faz, de como ele fala contigo nas redes sociais, do quanto que você atende ele no WhatsApp, ou de quanto que você é acessível a ele. Então, a gente tem que minimizar o esforço nessa experiência do cliente. Segundo pilar, o objetivo, o sucesso. Qual é a real necessidade desse cliente ao te procurar? Qual a dor que ele quer sanar? Qual o problema dele? Quando ele te procurar, você tem que ter bem claro que esse objetivo vai ser sanado. Ele vai sair com essa taxa de sucesso. E o terceiro pilar, que é um dos mais desafiadores, mas também um dos mais longevos, vamos dizer assim, no relacionamento com o cliente, que é a tal da emoção. É o relacionamento. Eu vou tratar o meu cliente não apenas como um número, mas como uma pessoa. Sim. Eu tenho que ter uma relação íntima, eu tenho que saber qual é o nome, sabe, das pessoas que vão com ele no teu consultório, por exemplo. Né? Sei lá, eu tenho a minha filhinha, 6 anos, Sofia. Se eu for com ela no teu consultório, vocês vão saber quem é a Sofia. E aí, da próxima vez que eu for sozinho, cadê a Sofia? Sentir sua falta. Para um pai, vocês lembrar da minha filha. Total. Eu quero ir de novo, sabe? Eu quero ser bem atendido de novo dessa forma. Então, para você ter uma boa experiência com o cliente, é minimizar o esforço que ele faz, conseguir atingir esse sucesso, esse objetivo que ele quer e construir um relacionamento com ele. Dessa forma, você vai ter aí um tempo de vida do teu cliente, na tua carteira de cliente, muito maior. Então, acho que talvez esse aí vai ser o maior desafio, sim, na área de vendas. Arrasou, né? A gente tá quase acabando, mas dentro do que você disse, eu queria perguntar. Você ter estratégia de diferenciação de produtos é melhor do que você ser um único produto? Melhor essa pergunta, só pra ver se eu entendi. É assim, eu sou cirurgiã, Tá. mas eu também fiz harmonização orofacial. Tá. Sei que posso unir as duas coisas, mas eu sou muito melhor como cirurgiã. Nesse caso, valeria a pena eu vender os meus 2 produtos ou valeria a pena eu vender como cirurgiã? Entendi. A gente diz assim... Eu nem queria fazer essa pergunta tão direta assim. Mas eu tenho que entender pra ver se vou responder. Fazendo uma mentoria aqui no meio do episódio. A gente diz o seguinte, tudo que a gente foca, a gente expande. Se a gente tá malhando determinada musculatura, se você foca naquela musculatura, ela tende a expandir, ela tende a crescer. Então, se você, né, em teu foco aí, se você ficar distribuindo, as duas até podem crescer. Elas vão crescer devagar. Quando você foca muito em um, você se torna a especialista, a principal daquele produto, e aí, do que então tá dizendo que eu vou ter que eliminar de vez esse meu outro serviço? Não, eu só tô dizendo que tu vai vender mais o outro. Quando você foca naquilo ali, vai acontecer muito. E o outro vai vir, mas com uma venda um pouco menor. Sim. Eu sou palestrante de vendas e liderança. Mas minha rede social, ela é praticamente, eu falo de vendas. Do que tu continua dando palestra de liderança e motivação? Continuo, só que em menor proporção. Porque o que me dá maior volume é a minha especialização. Aquilo que eu me dedico mais. Mas tem cliente que percebe... Por exemplo, tem situações que o cliente me contrata para dar o treinamento de vendas. Chega lá e fala assim, caraca, a minha equipe de liderança precisa desse olhar aí mais capacitando para liderança. Pronto, a gente faz. Então, tem a mesma pegada, só que agora com um outro olhar, com outra técnica, com outras competências. Sim. Então, assim, se você puder focar em um produto que, dentro da área mercadológica, a gente diz que é o produto nível A, né? Que a gente chama de curva ABC. Se você for no supermercado, por exemplo, existem produtos que saem muito mais do que outros. Então, eu compro mais dele e vendo mais dele. É o que está no nível A. Os intermediários, nível B, e os Cs são aquele que tem que ter
mas não faz muito efeito na minha venda. E dentro da área de serviços, você também pode ter esse teu cargo-chefe, e aí tem um outro ali que de vez em quando você comenta, de vez em quando você fala que tem, mas a tua intencionalidade tem que estar em uma. Sim. Tá vendo Como foi boa essa pergunta? Então, se a gente pudesse pegar, assim, tudo o que a gente falou aqui hoje, um resumo, e tu pudesse dar um único conselho para quem está ouvindo a gente sobre vendas, qual seria ele, assim, para turbinar a venda do serviço ou do produto de quem está ouvindo a gente? E quem não escutou na faculdade, né? Olha só, quando a gente está vendendo, é lógico que a gente tem o interesse da gente faturar, da gente ganhar a nossa comissão. Então, a gente está muito olhando para a gente, para aquilo que a gente precisa, para as nossas contas. Só que no final, o que você precisa, na verdade, é trazer o cliente à tona. O cliente que tem que estar em evidência. Tem outro livro que está ali, não sei se dá para o pessoal assistir. Já deu spoiler de todos os livros. Ah, desculpa. Não, brincadeira, pode falar. Vai chegar já já esse momento. Não. Comece pelo porquê. Existe esse estudo, né, que existe uns 3 ciclos, né? O ciclo menor é onde está o porquê, é que está lá dentro. Tem um outro que é o como. E por último, o quê. Qual a diferença das empresas que hoje faturam bem, daqueles vendedores que faturam bem, daqueles que não faturam bem? A forma como eles olham para esse ciclo. Normalmente, os que estão ruins das pernas, né, eles só focam no que eles fazem e no como eles fazem. Os 2 ciclos mais externos, e não no porquê. Vou pegar um exemplo do táxi e do Uber, né? Talvez todo mundo aí vai se identificar. O taxista, o que ele faz? Ao quê, né? Ele leva pessoas para um lado e para o outro. Como ele faz isso? Tendo um motorista e tendo um carro. Por que ele faz isso? Quando a gente vai olhar para o porquê do motorista, do taxista, normalmente a gente vai olhar para um olhar assim, ele precisa trabalhar, ele precisa pagar suas contas, como qualquer trabalhador. Ponto final. Quando a Uber surge, a proposta, inclusive, que essa obra, ela fala, a Uber, ela surge com uma necessidade da seguinte forma. Por que eu preciso existir em um mercado que já existe? Essa é a questão, que a gente chama de disrupção, né? A gente precisa ter produtos e serviços disruptivos, é atuar em um mercado que já existe, mas de uma maneira totalmente diferente. E começa com esse porquê. Por que vou criar o Uber? Porque eu quero que cada pessoa no mundo tivesse um motorista particular. Essa é uma ideia original da Uber. E aí, vamos lá. Coloca um motorista, um carro, como faz, né? Tem um motorista e um carro. E o que ele faz? Leva pessoas para um lado e para o outro. Percebe que o que e o como não tem diferenciação. A diferenciação está no porquê, na essência da onde surge. Aí a pergunta é, hoje em dia, o Uber tem o mesmo tratamento de quando ele iniciou? Antigamente você tinha aguinha, você tinha café, tinha bala. Era assim. De fato, a gente se sentia como se tivesse uma limusine. Motorista real. Motorista particular. Hoje não é assim. Por que não é assim? Porque o motorista agora, ele precisa pagar suas contas. Ele tem as suas próprias necessidades. Ou seja, mudou o porquê, né? Mudou o porquê dele. Se mudou o porquê, você está olhando só para si, não está olhando para o teu cliente. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, a área de vendas é uma frase que eu gosto muito de utilizar, seja interessado verdadeiramente para o seu cliente. Porque dessa forma você se torna interessante para ele e você jamais vai se parecer uma pessoa interesseira. Seja interessado para se tornar interessante e não se parecer interesseiro. Eu acho que dessa forma você vai ter muito mais clientes do que se você tivesse, desesperado para vender. Mas você focando no teu cliente, na solução que você oferece para ele, você com certeza vai merecer ganhar o dinheiro pelo bom trabalho, pelo bom serviço que você faz. Se o microfone não tivesse aqui, eu tinha levantado e tinha batido.
Preciso dizer que o nosso episódio está chegando ao fim. Antes da gente terminar, como sempre, a Aline traz uma opção de leitura. Hoje não vai ser diferente, apesar do nosso convidado já ter dado spoiler. O que a gente tem para hoje? Vamos lá. Hoje eu vou reindicar 2 livros. Por quê? Porque 84% dos brasileiros não compraram nenhum livro no último ano, tá? Somente. E eu sei que vocês estão fazendo igual a Gabi. Então, vou indicar de novo para vocês terem uma nova chance de adquirirem aqui pelo nosso QR Code eles. Tem tudo a ver com o que a gente trouxe aqui hoje, que foi os 2 livros que ele citou aqui durante o episódio, exatamente. Não foi combinado. Que é Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, que para mim, é como eu falei lá no começo do episódio, quando você entende o seu porquê, a sua razão de existir, a sua paixão, o processo de venda, ele acontece de uma forma muito mais natural. Então, esse livro é muito sobre isso, sobre você entender a razão pela qual você segue, né? Pela qual você tá ali. E o outro, que eu já indiquei aqui também, é Armas da Persuasão, que é exatamente para entender os gatilhos que podem te ajudar no momento da venda, que é exatamente do que falou aqui durante o episódio. Aqui vai aparecer o QR Code e também na descrição do vídeo fica lá o link. Vocês vão adquirir o livro, adquirir conhecimento, aprender a vender e ainda vão ajudar a gente aqui no podcast. Verdade. Né, Gabi? Duque, eu queria agradecer muito a sua presença, o seu tempo. A gente sabe que sua agenda é super apertada. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Espero que a gente tenha outras oportunidades. E aí, o arroba? Vamos lá. Venda agora, né? Primeiramente, agradecer, né, o convite de vocês. Esse projeto de vocês é maravilhoso. Então, quando pintou o convite, lógico que eu vou, né? Então, é um prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pela forma como vocês conduzem, né? Super tranquilo, né? Um bate-papo de verdade. Eu sempre digo que, assim, as pessoas querem aprender, mas não querem sentir que estão sendo ensinadas. E um bate-papo como esse aqui, a gente aprende se divertindo, rindo, participando da conversa como se tivesse mais uma pessoa aqui do lado. Então, acho que o intuito do podcast é muito para esse tipo de projeto, né? E aí vocês podem me encontrar nas redes sociais, né? Eduardo Duque, né? Eduardo Duque Oficial, o Duque é com K, né? K-E. E aí você pode me encontrar no YouTube, no Instagram, TikTok, LinkedIn. A gente tem uma participação forte também no LinkedIn. Então, toda semana a gente tem artigos lá falando sobre vendas. Então, se você tiver curiosidade, procura também nessa rede social da área corporativa, né? Perfeito. Então, a gente está aí movimentando bastante os nossos canais para levar o melhor de conteúdo aí para cada um. Massa. E você que assistiu o episódio, acompanhou até agora, achou que foi importante para você, já compartilha com alguém que pode gostar, deixa o comentário, conta pra gente o que é que vocês acharam. E também pode sugerir nos comentários ideias para os próximos episódios. Perfeito. E aí, Gabi, semanalmente de 15 em 15 dias? Lembrando que os nossos episódios saem quartas-feiras de 15 em 15 dias. Até o próximo.